E aí, pessoal? Se a prova sobre Alagoas está no seu horizonte, então, chegou no lugar certo. A gente vai mergulhar fundo nos tópicos que mais derrubam candidatos. É hora de garantir esses pontos de uma vez por todas. Bom, vamos lá, direto ao que interessa, né? A pergunta que pode valer a aprovação é exatamente essa. Existem armadilhas clássicas sobre a história e a geografia de Alagoas, e a nossa missão hoje é desarmar cada uma delas. Então, o nosso objetivo aqui é bem simples: pegar aqueles pontos que parecem super complicados e transformar em conhecimento sólido fácil de lembrar na hora da prova. Juntos, a gente vai construir esse caminho slide por slide. Para começar, a gente vai lá para o início de tudo, para o nascimento de Alagoas. E aqui, gente, já vem a primeira dica de ouro. Tira da cabeça aquela ideia de revolução popular. A criação do Estado foi, na verdade, uma jogada de mestre no xadrez político da coroa portuguesa. Essa linha do tempo aqui, é para memorizar mesmo. 1817 é a data-chave da emancipação. Logo depois, em 1821, vem a consolidação como província. E, finalmente, em 1839, a mudança estratégica da capital para Maceió. Cada data dessas tem um porquê muito importante. E aqui, pessoal, tá o pulo do gato. Enquanto Pernambuco estava pegando fogo na Revolução Pernambucana de 1817, a elite alagoana foi lá e jurou fidelidade ao rei Dom João VI. E qual foi o resultado? A emancipação veio como um prêmio pela lealdade. Foi também um jeito de enfraquecer o vizinho rebelde, sabe? Pragmatismo puro. Agora uma pergunta que, despenca em prova. Por que raios a capital saiu de Marechal Deodoro e foi para Maceió? A resposta não tem nada a ver com guerra, epidemia, nada disso que as bancas gostam de inventar. A resposta está na geografia e, claro, na economia. Tem uma palavrinha-chave aqui que resolve o mistério todo: assoreamento. As lagoas que cercavam a antiga capital estavam ficando cheias de areia, de sedimento, ficando rasas. Os navios enormes que vinham buscar o açúcar simplesmente não conseguiam mais chegar perto. A logística estava sufocando a economia. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro, né? De um lado, Marechal Deodoro com um problema logístico. Do outro, Maceió, com aquele porto natural incrível de Jaraguá, que era a solução perfeita. A mudança, em 1839, foi uma decisão puramente econômica para conectar Alagoas de vez com o mercado mundial. Beleza. Agora a gente entra em outro campo minado dos concursos, Palmares. É aqui que as bancas gostam de fazer uma salada de fatos e mitos para confundir todo mundo. Nossa tarefa é separar o que é essencial do que é só história mal contada. O que é super interessante de entender sobre Palmares é a sua estrutura. Pensa só, não era uma aldeinha perdida no mato, mas sim uma rede de povoados, uma verdadeira confederação de mocambos. Essa organização, lá na Serra da Barriga, tornava quase impossível destruir tudo de uma vez só e permitia uma defesa muito ágil. E claro, as provas adoram colocar esses dois grandes líderes, Gangazumba e Zumbi, lado a lado. Gangazumba era o diplomata, o cara que tentou um acordo de paz com a coroa. Já Zumbi, que veio depois, representava a resistência total, sem negociação, sem concessão. Duas visões diferentes, mas com o mesmo ideal de liberdade. E agora vem ela, a pegadinha mais clássica, a campeã de audiência sobre Palmares. Presta muita atenção nessa pergunta porque a resposta é um sonoro... Não, pessoal, muita atenção nisso. 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra porque é a data da morte de Zumbi, o grande símbolo da resistência. A fundação do Quilombo aconteceu bem antes, lá no finalzinho do século XVI. Por favor, não caiam nessa. Agora, vamos dar uma de detetive e olhar para o mapa de Alagoas. Entender a geografia do estado é chave para entender por que ele é tão diverso economicamente, mesmo sendo um território pequeno. A geografia meio que dita as regras do jogo por lá. A divisão é bem lógica, é só pensar no caminho do mar para o interior do estado. Primeiro a gente tem o litoral, claro. Logo em seguida vem a zona da mata. Depois o agreste, que funciona como uma transição. E por fim, lá no interior, o sertão semiárido. E aqui está o grande segredo do clima alagoano, o Planalto da Borborema. Pensa nele como um paredão gigante que não deixa as nuvens úmidas que vêm do oceano passarem. É por causa dele que a zona da mata é super úmida, perfeita para cana-de-açúcar, e o sertão é tão seco. E se o sertão tem a seca, ele também tem um verdadeiro trunfo, o Rio São Francisco. O Velho Chico é simplesmente vital, fornecendo energia com a gigantesca usina de Xingó e, claro, possibilitando a irrigação para a agricultura e para a forte bacia leiteira da região. Saindo da geografia e mergulhando na cultura,
Uma distinção que as bancas amam, mas amam mesmo, é a diferença entre patrimônio material e imaterial. Parece complicado, né? Mas é bem mais simples do que parece. E essa tabela aqui, olha, resume tudo de um jeito perfeito. De um lado, o patrimônio material, aquilo que a gente pode, sabe, tocar, as casas históricas de Penedo, as igrejas barrocas. Já o imaterial é o saber fazer, é a festa, é o gesto, a técnica do bordado filé que passa de mãe para filha, a dança do guerreiro. Um é pedra e cal, o outro é memória e tradição. E hoje em dia, como é que Alagoas se sustenta? A economia do estado passou por uma baita transformação, saindo de uma base super histórica para um novo motor de crescimento, bem mais dinâmico. É como se a gente visse uma virada de chave na economia. Por séculos, a base de tudo foi a agroindústria da cana. Hoje, apesar da cana ainda ser importante, o grande motor que puxa o PIB e gera emprego é o turismo, especialmente naquela Costa dos Corais maravilhosa e também o setor de serviços, muito forte em cidades como Maceió e Arapiraca. Beleza, pessoal? Chegamos na reta final. Agora é aquela hora da revisão relâmpago, para fixar o que é absolutamente essencial e que precisa estar na ponta da língua no dia da prova. Então anota aí, ou melhor, grava na mente, as 3 datas que são a espinha dorsal da história de Alagoas para concursos. 1817, a emancipação como uma recompensa política. 1839, a capital muda por uma razão econômica. E 1695, a morte de Zumbi, e não a fundação de Palmares. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar um pouco além da prova. Alagoas nasceu de uma jogada política, de pragmatismo, mas também foi o palco da maior resistência à escravidão nas Américas. Como é que essa dualidade entre a estratégia e a luta pode ser vista nos desafios e nas oportunidades que o Estado tem hoje? É algo para se pensar, boa sorte na preparação e até a próxima.